Que bênção maravilhosa, né? Cantarmos a fidelidade do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Peço que novamente você baixe sua fronte e vamos pedir que o Senhor mesmo, pela sua palavra, pela iluminação do seu Espírito, fale aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus eterno. Tu és o Senhor da glória, o Deus todo-poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós te louvamos aqui, nessa noite, e clamamos a Ti, Pai, que ilumine a Tua palavra aos nossos corações, abra os nossos corações para ouvir, que a Tua palavra, de fato, venha fazer morada, Deus, no nosso coração, nos exortar, nos falar, fazer aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Fica conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, sem delongas, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos meditar nessa noite aqui até o verso 15, mas eu quero que a gente leia nesse início aqui, nós vamos ler do 1 até o verso 8, e então a gente vai depois seguindo com o texto e percebendo o que o evangelista Lucas nos disse aqui. Lucas 8, de 1 a 8. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, esse é um texto conhecido e que está dentro daquele mesmo contexto que há alguns domingos atrás nós ouvimos aqui à noite, do ministério que Jesus estava desenvolvendo e desempenhando, aquela fase do ministério de Cristo, enquanto ele pregava e anunciava o Evangelho na Galileia, na região da Galileia, que era uma região onde habitavam muitos gentios, né, além dos judeus que habitavam lá, muitos gentios habitavam aquela região. E Jesus, naquelas localidades, naquelas cidades, uma delas, nós vimos aqui, Damasco, onde Jesus curou o servo muito querido de um centurião. Quero aqui trazer à sua memória aquela última mensagem que pregamos aqui.
Então, naquele momento do seu ministério, o Senhor Jesus, ele, enquanto ia de cidade em cidade pregando, anunciando, como lemos aqui no verso 1, ele estava ali de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, as boas notícias do evangelho, as boas notícias do reino de Deus. A palavra evangelho, você deve lembrar, significa exatamente boas novas, boas notícias. E essas boas notícias, ficou melhor assim, e essas boas notícias do evangelho, elas vêm acompanhadas, né, e para aqueles ouvintes que estavam ouvindo aquele anúncio que Jesus vinha fazendo, eles compreendiam essa boa notícia, porque eles compreendiam a má notícia que pressupõe essa boa notícia. A má notícia que está embutida dentro dessa grande notícia que é o anúncio do Evangelho. A notícia de quem é Deus, do quanto que Deus ele é um Deus santo, santíssimo, justo e que requer a justiça do seu povo, requer a justiça de todo aquele que foi criado por ele. Todos nós deveríamos responder e viver uma vida para a glória de Deus. E quando não vivemos dessa forma, o que seria justo e aplicável a todos nós seria o castigo da morte por causa dos nossos próprios pecados. Ao entender essa realidade da santidade de Deus e da distância que estamos do Senhor, é só ao entender isso que a notícia do Evangelho se torna, de fato, uma boa e maravilhosa notícia. O castigo que estava reservado a nós, o Senhor Jesus, ele veio anunciar salvação dos nossos pecados. O Filho de Deus, ele encarnou para anunciar e trazer, não apenas com palavras, mas com a sua própria encarnação, com os milagres que ele realizou, ele veio dizer e anunciar àquele povo ali, daquelas regiões, daqueles vilarejos, daquelas aldeias, o Messias é chegado, o Messias estava ali em carne e osso, ele veio para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para salvar o povo de Deus dos pecados deles. E essa notícia, ela foi se espalhando de cidade em cidade, por toda aquela circunvizinhança, as notícias a respeito do Evangelho de Jesus, daquilo que ele pregava, e ele pregava muito e pregou muito ali naquelas cidades, mas também todos os milagres e sinais que ele fazia, e que eram por si só uma pregação também desse mesmo Evangelho. Então, esse é o contexto, querido, que a gente precisa entender, no qual esse capítulo 8 que lemos, ele está como pano de fundo desse capítulo aqui. O Senhor Jesus, ele vinha anunciando o Evangelho de Cristo por essa região da Galileia. E o que nós vemos aqui, enquanto ele anuncia isso de aldeia em aldeia, pregava o Evangelho, 3 públicos são mencionados nesses versos que nós acabamos de ler. Não sei se você prestou atenção, eu convido você a voltar seus olhos aí. 3 públicos são mencionados nesse texto. Primeiro, ele menciona os 12. Veja aí, de aldeia em aldeia, o Senhor Jesus ele ia pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Ao falar desses 12, o evangelista Lucas está se referindo ao grupo de discípulos de Jesus, mas especificamente aqueles 12 discípulos mais chegados. Os 12 discípulos estavam aqui nesse momento, quando Jesus conta essa parábola. Os 12 estavam com ele. Mas também é mencionado aqui, além desse grupo especial de 12 homens, que eram esse círculo mais íntimo de Jesus, nos versos 2 e 3, nós vemos aqui algumas menções também, assim como no verso 9, são mencionados os discípulos.
E aqui não apenas os 12, aquele círculo mais íntimo, mas um círculo um pouco mais amplo dos seguidores de Jesus. Dentre esses seguidores, se você olhar aí no verso 2 e 3, estavam inclusive algumas mulheres, o que era uma coisa incomum naquela época. Mas estavam ali algumas mulheres que se tornaram ou foram tornadas seguidoras do Senhor Jesus e serviam Jesus com os seus bens, né? E aí é mencionada Maria, chamada Madalena, Joana e Susana, além de muitas outras. Mulheres que eram seguidoras de Jesus, que amavam o Senhor, que estavam aprendendo com Ele, que estavam ouvindo as pregações do Senhor, o anúncio do Evangelho. Coisas grandes tinham acontecido na vida dessas mulheres, desses seguidores, desses homens também, que no verso 9, logo mais a gente vai chegar nesse verso, são mencionados aqui. E esse é um outro público. Esse é um público de seguidores, um círculo íntimo, de homens e mulheres que seguem o Senhor Jesus, que estão seguindo o Senhor Jesus. Mas também, no verso 4, é mencionado um outro público. Veja comigo. Afluindo uma grande multidão. Esse é uma outra população, um outro público que está presente aqui nessa cena, onde Jesus começa a contar essa parábola tão conhecida. E essa grande multidão, o texto afirma que era gente de todas as cidades, multidões que o sentiam, que o seguiam no sentido físico. E aqui eu cito o pastor Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, que ele vai justamente distinguindo esses públicos diferentes que, nos evangelhos, eles estão por ali, seguindo Jesus, vendo os milagres de Jesus, sendo, inclusive, os objetos desse milagre, sofrendo esses milagres na própria pele, né, ou sendo abençoados por Jesus, ouvindo as palavras do Senhor. Sempre havia esses públicos ali. A grande multidão, e aí o Jonas Madureira ele se refere a essa multidão com as seguintes palavras. Ele diz assim: o que é uma grande multidão? É como uma pessoa sem rosto, sem nome, uma espécie de zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidades. Na verdade, é assim que se comporta uma multidão. É aquela massa cinzenta, isenta de responsabilidades com relação a Jesus e ao seu ensino, sem consciência do que realmente significa seguir a Jesus. Essa é a multidão que está ali, a grande multidão. E o Jonas continua e ele prossegue dizendo assim: Jesus não estava interessado nas multidões como hoje um youtuber está interessado nos seus zilhões de seguidores. Né? Pensando na lógica das redes sociais, um youtuber ele visa muito essas multidões, né? Ele visa os seguidores, mas não é nesse sentido e não é a esses os quais Jesus ele direciona o seu ensino. Não é para essa grande multidão. E é exatamente sobre isso que essa parábola vai lidar. Ela vai lidar com públicos diferentes e respostas diferentes ao anúncio do Evangelho. Então veja comigo, querido. Jesus, então, ele conta a parábola do semeador, que está aí a partir do verso 4 e até o verso 8, mas eu gostaria nessa noite de pular esses versos por hora e ir com você lá para o final do verso 8, que nós lemos aqui. Ele conta a parábola do semeador e, ao final, então, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse dito, esse dizer de Jesus, que é tão recorrente em vários momentos nos evangelhos, ele repete essas palavras, né, que pode soar estranho para a gente, mas vem cá, todos nós não temos ouvidos? Não é verdade, criançada? Todos nós temos ouvidos. E por que Jesus fala isso? O que é que ele está querendo dizer com isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele desafia, com essa expressão aqui, o que é que o Senhor Jesus está fazendo?
ele está querendo desafiar os seus ouvintes a pensar. Desafiar os seus ouvintes a pensar. Olha, eu estou contando aqui essa parábola, e ele então desafia os seus ouvintes a pensar sobre aquilo que eles ouviram. Porque ouvir, todo mundo ouviu. Só se tivesse, de repente, algum surdo, né, ali é possível, né, que tenha. E Jesus curou a esses também. Jesus também curou pessoas que estavam ali e que, de fato, não ouviram. Não entrou onda sonora, né, e não foi hábil para escutar. Mas o que é que Jesus está querendo dizer quando ele fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Ele está querendo levar os seus ouvintes a pensar. Mas que ouvintes? Qual desses públicos que ele está querendo levar a pensar? É a multidão? São os seus discípulos? Será que ele está falando somente com os 12? E aí é nesse ponto que eu lhe chamo a lermos a partir do verso 9. A gente vai pontuando algumas verdades aqui. Verso 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Que parábola é esta? Jesus, então, ele começa a falar mais especificamente a esses seguidores, a esses discípulos, ele começa a dirigir a sua fala, o seu ensino, a esses que têm ouvidos para ouvir, a esses que têm ouvidos para ouvir. Então, a conversa agora ela vai se localizando nesse círculo mais íntimo, que é o círculo dos discípulos. E ele diz, então, no verso 10, acompanhe comigo: respondeu-lhes Jesus: a vós outros. A quem? Aos discípulos. Né? Porque foram esses que interrogaram Jesus a respeito da parábola. Então, no verso 10, Jesus diz assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas. Ou seja, a esse povão todo, a essa multidão, sem forma, né? Sem forma e vazia, como a gente brinca, aquela massa cinzenta, a essa multidão sem rosto, fala-se por parábola. Mas a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E ele segue ainda dizendo mais: aos demais fala-se por parábolas. Para quê, queridos? Veja essas palavras de Jesus como são intrigantes. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo... Eu peço que todos leamos aqui a uma só voz, é possível? Para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Mas como assim? Ele está falando para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não vejam? Abra comigo, querido, sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29, versículo 4. Nesse ponto aqui da revelação bíblica, o povo de Israel ele estava próximo de entrar na Terra Prometida, e então Moisés está ali discursando a esse povo, relembrando a eles, ao povo de Israel, ao povo de Deus, os termos da aliança. Mas esse povo, você deve lembrar, e isso é muito uma figura da caminhada, né, do povo de Deus. O povo de Israel era um povo de dura cerviz, foi um povo que murmurava e duvidava do Senhor. E aqui no verso 4, então Moisés diz assim: porém, o Senhor não vos deu coração para entender,
nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Moisés estava relembrando as palavras da aliança ao povo, estava relembrando que se eles fossem fiéis à aliança do Senhor, se eles lembrassem das palavras do Senhor, as bênçãos iriam advir, as bênçãos da aliança iriam vir sobre esse povo, mas naquele momento já, Moisés, ali, direcionado pelo Senhor, já diz ao povo de Israel essas palavras. Ele diz, olha, o Senhor não vos deu coração para entender. O Senhor não deu para vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E aí, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz referência a esse texto de Deuteronômio 29, em Romanos 11. E aí eu chamo você, então, para dar esse salto. Romanos capítulo 11. E aí a gente vai ler o trecho de 2 a 8. Romanos 11. Veja como o apóstolo Paulo utiliza essas mesmas palavras aí em referência ao povo de Israel. Romanos 11, de 2 a 8. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, veja o que o profeta Elias disse, você deve lembrar desse episódio bíblico. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram tirar-me a vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina? Qual foi a resposta divina para Elias naquele momento? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Então, Paulo cita o texto de Deuteronômio. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E então ele segue aí nessa argumentação. No contexto de Romanos, Paulo está falando sobre os judeus, os gentios, né, aquele momento ali. Eu não vou entrar nisso para a gente não se prolongar, mas o fato é, o ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção, é a argumentação de Paulo. Ele diz o seguinte, quem é que pode ouvir? A quem Deus, dentro desse público grande do povo de Israel, um povo que, de forma geral, confiou nas próprias obras de justiça, e então se desviou da aliança do Senhor, se desviou da fé, não confiou unicamente na graça salvadora do Senhor, mas confiou nas suas obras de justiça. Esse povo agiu assim porque a eles não foi dado o ouvir, não foi dado olhos para ver, ouvidos para ouvir. Mas foi todo Israel que se perdeu? Aqui em Romanos, então, Paulo está argumentando isso. Não. Elias achava que sim, Elias achava que só tinha sobrado ele de crente em Israel. Mas Deus, então, através do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, verso 5, um remanescente segundo a eleição da graça. Um remanescente segundo a eleição da graça. Foi esse povo, dentre os israelitas, foi esse povo que ouviu. Foi esse povo que viu. Dentro do povo de Deus, o Senhor reservou para si
um remanescente, um resíduo de povo, que esse povo, ele, por causa da eleição da graça de Deus, os eleitos do Senhor dentre os israelitas, esse povo ouviu a pregação e esse povo creu. Mas Paulo diz no verso 7 que os mais, o restante, os mais foram endurecidos. Esses mais foram quem, queridos? Aqueles que não confiaram na graça salvadora de Deus, mas nas suas próprias obras. A esses foi dado um espírito de entorpecimento. A esses é que Deus se refere, aí a interpretação lá do Antigo Testamento. A esses que Deus diz assim, olha, eu não dei olhos para vocês verem, não dei ouvidos para vocês ouvirem. E nesse contexto, então, a gente volta para Lucas, porque ao meditar sobre isso, né, sobre esse modo como o Senhor Jesus vai explicando a parábola do semeador para os seus discípulos, ele disse, olha, para os outros, para essa multidão, eu conto a eles por parábola. Eles vão ouvir a parábola. Eles vão ouvir essa historinha, essa história sobre a semente, sobre os tipos de solo. Eles vão escutar, mas não é dado a eles, não é dado. Veja, olha a expressão que se encontra no verso 10, né, que nós lemos. Jesus diz aos seus discípulos, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês, discípulos, é dado de presente, é obra da graça, é dado a vocês conhecer os mistérios. E essa palavra mistério se refere exatamente àquilo que não pode ser acessado por meios humanos. É preciso ser desvelado, revelado, tirado o véu para que se entenda. Jesus disse, a vocês, meus discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. É impossível, queridos, ao lermos isso, nós fugirmos das implicações da eleição divina, da aliança soberana do Senhor para com o seu povo. O Senhor é aquele que elege por sua graça, né? É o que Paulo se refere ao dizer sobre essa eleição da graça. É impossível não pensarmos nas implicações da eleição ao lermos essas palavras aqui no processo de anúncio do Evangelho. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Você lembra que aos domingos à noite aqui nós temos refletido sobre o anúncio do Evangelho, sobre a pregação do Evangelho. Quando a gente pensa no anúncio do Evangelho, é impossível, queridos, à luz do ensino bíblico, a gente não refletir sobre as implicações da eleição divina, as implicações da eleição da graça nesse processo de anúncio do Evangelho. A esse respeito, vejam que o comentarista bíblico Matthew Henry, ele fala, ele diz assim, observe que privilégio é ser instruído por Jesus. Que privilégio distintivo é ser conduzido à luz, tal luz, quando outros são deixados na escuridão. Veja se a palavra que Paulo usa não é exatamente a palavra mais apropriada que poderia haver. É uma eleição da graça. Que privilégio é ser conduzido à luz, quando outros estão na escuridão. Uma grande escuridão. Felizes somos nós, e para sempre em dívida com a graça gratuita. Se a mesma coisa, que é uma parábola para os outros, com a qual eles apenas se divertem, é uma verdade clara para nós, pela qual somos iluminados e governados. Veja, que grande graça, que sentimento de gratidão, que sentimento de constrangimento até deveria brotar em nós ao refletirmos sobre o privilégio inenarrável que temos por receber esse privilégio de ser dado a nós o ouvir e escutar e ser revelados os mistérios do reino de Deus. Esse privilégio é um privilégio
para os discípulos de Cristo, meu irmão. Esse privilégio não é dado a todos, não é dado à multidão, é dado aos discípulos de Cristo. É algo que nos chama a atenção para essa eleição da graça. E esse fato, ele também nos lembra uma doutrina muito cara para a tradição reformada, para a teologia reformada, que é a doutrina da vocação eficaz. É a letrinha I dos 5 pontos lá do calvinismo, da graça irresistível, né? Aquele acrósticozinho lá, você deve lembrar. A graça irresistível, a doutrina da vocação eficaz. E a respeito dessa doutrina, eu me deliciei e peço a sua licença para compartilhar um pouco aqui das palavras do teólogo, pregador puritano Thomas Watson, quando ele afirma que nesse processo do oferecimento do Evangelho, do anúncio do Evangelho, que é o contexto e é o assunto dessa parábola que nós estamos lendo aqui nessa noite, nesse contexto do oferecimento do Evangelho, há um chamado ou há uma vocação que é dupla. O Thomas Watson diz assim, quando alguém está pregando o Evangelho, há uma vocação dupla. Primeiro que há uma vocação externa, que é a oferta da graça aos pecadores. Essa oferta da graça, essa pregação do Evangelho, essa é a vocação que o Thomas Watson diz, é a vocação externa. Mas existe uma outra vocação, querido, que é a vocação interna. Quando, com essa oferta da graça, com essa pregação do Evangelho, Deus, então, opera a graça no coração do pecador. Então, veja, ao ser anunciado o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Cristo, 2 chamados estão ocorrendo ali, ou podem ocorrer ali. O chamado externo, audível, que todo mundo ouve, mas apenas naqueles a quem é dado pelo Senhor, pela graça do Senhor, ocorre, então, uma vocação interna. Uma vocação na qual Deus, ao ser ouvida aquele convite da graça, aquela oferta da graça, Deus, então, faz uma operação no coração do pecador, e o pecador, então, responde crendo. Isso é a operação da graça de Deus. Isso é uma vocação interna, que só ouve aqueles a quem o Senhor dá. A pregação da palavra, então, prossegue o Thomas Watson, é o soar da trombeta prateada de Deus aos ouvidos das pessoas. A pregação da palavra é o soar dessa trombeta prateada de Deus aos ouvidos das pessoas. E por que meios essa pregação, essa trombeta prateada, ela se faz ouvir? Através de que meios? O primeiro meio que o Thomas Watson elenca aqui, querido, ele diz que essa pregação, ela vem por meio dos ministros de Deus. Ela vem por meio dos pregadores de Deus, daqueles que anunciam a palavra de Deus e pregam. Seja um pastor, seja algum crente que abre a sua boca e prega, anuncia a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Deus usa como um meio os seus ministros. Pois os ministros de Deus, pelos ministros de Deus, um rei fala pelos seus embaixadores. Um rei, ele fala por meio dos seus embaixadores. E é esse texto, por exemplo, é essa palavra embaixador que Paulo utiliza, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O crente, o cristão, o povo de Deus, cada um de nós, onde o Senhor nos coloca, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. No lugar, e ouvimos isso aqui semana passada,
indo onde nós vamos, nos lugares onde Deus nos coloca. Ali nós somos embaixadores e devemos ser esses embaixadores que anunciam audivelmente a palavra de Deus, que pregam o evangelho do Senhor. Mas, em segundo lugar, querido, não basta apenas a pregação é necessária. Como que alguém vai crer se não houver quem pregue? É necessário que a gente pregue, e a gente não sabe quem são os escolhidos do Senhor. Deus quer que o seu povo saia como embaixadores desse anúncio do evangelho, embaixadores de Cristo. Porém, é necessário, para que haja a fé e a transformação interna no ser humano, é necessário que haja um outro agente, esse sim, extremamente mais elevado, a ação eficaz do Espírito Santo. Porque, ao ser anunciado o Evangelho do Senhor, o Espírito vem com a chave e abre a porta. Aqui são palavras do Thomas Watson. O Espírito Santo do Senhor, ele vem com a chave, então, e ele abre a porta. E aquele que antes não estava compreendendo, ele passa a enxergar. Aquele que antes estava apenas ouvindo palavras humanas, ele ouve palavras no seu interior, palavras ditas pelo próprio Deus. O Espírito Santo é o único capaz, querido, de abrir as portas, abrir os ouvidos, de fato, para que eu e você pudéssemos um dia ter crido. E para que um pecador, ele creia e venha ao arrependimento e à fé em Cristo. O chamado de Deus, ele é muito mais do que um convencimento moral. Muito mais do que um convencimento moral, do que uma técnica de argumentação, de persuasão. O reformador Martinho Lutero, citado aqui ainda pelo Thomas Watson, ele diz o seguinte: as palavras de Deus, veja essa frase de Lutero, as palavras de Deus são obras. As palavras de Deus são obras. Em que sentido que Lutero está dizendo isso? Vou deixar o próprio Thomas Watson esclarecer isso para a gente. Ao chamar um pecador a si mesmo, Deus exercita um infinito poder. Ele não somente se utiliza da sua voz, mas também do seu braço. Ele conquista o orgulhoso de coração. Ele muda a sua vontade, mesmo encastelada em uma muralha fortificada, de modo que ela ceda lugar e se submeta à sua graça. Ele faz o coração de pedra sangrar. Quão poderosa é essa vocação? Quão poderosa é a vocação do Senhor? É por isso que Lutero diz, olha, a pregação, o anúncio do Evangelho, nesse anúncio, as palavras de Deus são obras. Deus não utiliza apenas a sua voz, não é apenas um convencimento audível, mas o Senhor, de fato, ele opera pela sua graça no coração do pecador e traz esse pecador ao arrependimento. Isso é feito interiormente. Ser humano nenhum, por mais retórica, por mais técnicas de persuasão que ele conheça, ser humano nenhum é capaz de fazer essa obra que apenas a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, consegue fazer. É nesse sentido, queridos, pensando na parábola do semeador, como ela trata do anúncio do Evangelho, que nós então chegamos ao conteúdo em si dessa parábola. Perceba, nós não vemos aqui na parábola do semeador, quando Jesus ele fala dessa semente que é lançada, e uma parte cai à beira do caminho, outra parte cai ali na rocha, outra parte cai entre os espinhos, outra parte cai na terra boa. Quando Jesus está contando essa parábola, perceba que aqui nós não vemos um convite. Essa parábola ela trata do anúncio do Evangelho, mas nós não vemos aqui Jesus fazendo um convite ao Evangelho, nesse momento aqui. Mas a gente tem muito mais uma constatação. O que é que Jesus está... Para quem que ele está dirigindo as suas palavras aqui? Ele não está convidando as pessoas a crer no Evangelho, nesse momento aqui.
Mas o que o Senhor Jesus está fazendo é constatando algumas verdades e ensinando essas verdades para os seus discípulos. Jesus se dirige aos seus discípulos e não a essa multidão maior, esses que são chamados os seus ministros, os embaixadores em nome de Cristo, e só a esses, então, é que Jesus esclarece o sentido da parábola. E ele fala, então, que há diferentes reações ao anúncio do Evangelho. E essas reações elas estão vinculadas à eleição. Então, eu lhe chamo a ler, a partir do verso 11 comigo, a própria explicação que o Senhor Jesus dá acerca da parábola. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Verso 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Esses frutificam com perseverança. Então, veja, o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele destaca aqui, esclarece para os discípulos o sentido da parábola. Essa parábola que é tão conhecida, não é na parábola hoje que eu queria e desejo me deter em detalhes aqui com você, querido. Mas eu fiquei me perguntando, por que será que o Senhor Jesus ele faz uma pausa e ele decide parar para ensinar aos seus discípulos sobre o sentido dessa parábola? Por que Jesus, que ganho, que proveito há para nós em sabermos dessas dinâmicas que envolvem o anúncio do Evangelho? Por que Jesus para e resolve esclarecer o pedido dos discípulos e esclarecer para eles o sentido da parábola? Por que saber dessas dinâmicas que envolvem a pregação do Evangelho? Por que isso é importante para nós? E eu penso aqui em duas razões para aplicar esse texto aqui aos nossos corações. Primeiro, queridos, que não são poucos os momentos em que nós, como crentes, como cristãos, nessa caminhada cristã, quando saímos e pregamos o Evangelho, em tantas situações, para tantas pessoas conhecidas, para aquela pessoa do trabalho, para aquele familiar, para aquela pessoa lá dos lugares por onde você anda, na sua faculdade, na sua escola. Não são poucas as vezes em que a gente fica encucado, né? A gente fica intrigado, às vezes ficamos perplexos, às vezes desanimados, às vezes até irados, ao perceber que muitos aos quais o Evangelho é anunciado não respondem a esse chamado do jeito que a gente gostaria. Não é verdade? Quantas vezes a gente fica até frustrado em pregar o Evangelho repetidas vezes e aquela pessoa, né, que até parecia que ia, mas de repente a pessoa dá para trás. Tantas pessoas que não compreendem ou, às vezes, recebem com muita alegria, mas depois de pouco tempo rejeitam, desertam, abandonam ao preferirem e ao se voltarem para as coisas do mundo, para os cuidados desse mundo. As pessoas dão as costas e se voltam para a vida que tinham. Por que isso acontece? Como isso perturba a gente
pelo menos é algo que me intriga e me inquieta bastante. E talvez esse seja o seu um motivo até de desânimo para você, né? Mas o Senhor aqui, ele faz uma pausa e ele se dirige a esses discípulos aos quais ele dá a missão de propagarem o Evangelho, de anunciarem esse mesmo Evangelho, de serem embaixadores dele, do reino de Deus, da boa notícia do Evangelho. Ele para dar uma instrução para esses discípulos, treinando esses discípulos sobre esses mistérios do reino de Deus, para que, na nossa missão de embaixadores de Cristo, queridos, nós possamos frutificar com perseverança. Se um dia a palavra do Senhor, ela foi acolhida, ela penetrou o nosso coração, se um dia nós ouvimos esse testemunho interno do próprio Deus falando ao nosso coração, nos trazendo a fé, nos acordando para crer, nós fomos chamados para ser esses ministros do Senhor nesse mundo, pregando o Evangelho por onde o Senhor manda a gente. Nós devemos pregar, e a palavra que ele usa é: esses aí, eles são os que frutificam com perseverança. Essa parábola, ela fala sobre o efeito do Evangelho nas pessoas, mas fala sobre o efeito do Evangelho em nós. Nós fomos alcançados por essa palavra. E nós fomos chamados para dar frutos. Mas ele diz assim, olha, esses frutificam com perseverança. Não é fácil essa caminhada de anúncio do Evangelho. Não é fácil que a gente dê frutos. Isso é algo que é operado pelo Senhor na nossa vida, mas em muitos momentos da nossa caminhada, nossa pequena fé se abate, a gente se desanima, a gente fica intrigado, às vezes até perplexo com coisas que acontecem, reações desse tipo que acontecem ao nosso redor, mas o Senhor deseja que a gente permaneça dando frutos com perseverança. E essas palavras do Senhor, elas vêm para nos animar, para encorajar esses discípulos a permanecerem no anúncio do Evangelho. Em segundo lugar, querido, eu fiquei pensando, por meio desse ensino do Senhor, ele está revelando que Deus, de modo soberano, poderoso e gracioso, prepara o coração daqueles aos quais ele mesmo escolheu para responder afirmativamente ao seu chamado. É Deus que prepara. É Deus que prepara esse solo, essa terra. É Deus que faz isso naqueles aos quais ele quer se revelar. É Deus que conquista o coração do orgulhoso. É Deus que quebra essa muralha encastelada e muda a vontade do pecador por meio do seu Espírito. É Deus que faz isso, não somos nós, não é? Foi Deus que operou isso em nós. Ele operou essa transformação da graça, tirou o coração de pedra, pôs na gente um coração de carne. É Deus quem opera isso, por meio da simplicidade da sua palavra. Não é por meio de técnicas humanas, não é por meio de estratégias, não é pelas nossas armas, não é pela nossa oratória, pelos nossos métodos, pelas capacidades de persuasão, mas unicamente no poder da simplicidade da palavra iluminada pelo Espírito Santo. E ele faz isso, queridos, é somente ele que faz e que pode dar para a gente esse encorajamento para nós continuarmos pregando, para nós pregarmos, inclusive, sem timidez, crendo no poder simples do Evangelho, no poder da palavra, nesse agir do Espírito Santo. A gente abre a boca e fala, mas quem fala internamente no coração do pecador é o Espírito de Deus, por meio da sua palavra. Somente o Espírito de Deus é que faz o coração, porque ele fez isso na gente. Na dureza encastelada do nosso coração, é o Senhor quem faz um coração de pedra sangrar. Somente o Senhor pode fazer isso, por meio da sua palavra. Nós temos a palavra de Deus. A gente não precisa ter um PhD em teologia.
Se você conhece a palavra de Deus, onde o Senhor lhe colocar, meu irmão, minha irmã, abra sua boca em nome de Jesus e pregue essa palavra. O agir, fazer as pessoas ouvirem, esse é um trabalho do Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso. E é Ele quem faz. Que isso sirva, então, querido, meu irmão, minha irmã, que isso sirva, assim como tem servido ao meu coração também, ao meditar nessas verdades, que isso sirva para animar o seu coração, para encorajar seu coração a pregar o Evangelho onde você está. Que o Senhor, né, esses então que retêm a palavra de Deus, que frutificam, como diz a parábola, a 100 por um, frutificam a 100 por um, com perseverança, que Deus, que sejamos esses que frutificam, que pregam a palavra do Senhor e que o nosso coração se anime a anunciar o Evangelho, que a gente faça isso sem timidez, que a gente faça isso com a devida fé no poder do nosso Salvador, Jesus Cristo, no poder do Senhor. Amém? Que o Senhor nos encha com essas verdades da palavra do Senhor e a gente cumpra a missão que o Senhor nos deu como igreja, de anunciar o Evangelho de Cristo. Amém. Vamos orar. Santo Deus, que verdades tão profundas, Senhor. Tão profundas, Senhor. Tão maiores do que as nossas palavras. Nossas palavras são até inadequadas, Senhor. São insuficientes, mas são aquilo que o Senhor nos deu. São o que nós temos, Senhor, dados por Ti. E nisso que o Senhor nos deu, Pai, na nossa insignificância, nós queremos, Pai, abrir a nossa boca no tempo de vida que o Senhor nos deu, nessa cidade que o Senhor nos pôs para morar, na vizinhança onde o Senhor nos pôs para andarmos, para vivermos, para circularmos, nos lugares onde o Senhor nos coloca, Pai, durante a semana, amanhã mesmo, segunda-feira, nos dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos abrir a nossa boca e pregar essas sementes benditas, Senhor, que são a Tua palavra, que são essa verdade poderosa, profunda, impactante, da graça do Senhor que nos alcançou, que veio e se manifestou aqui, que se fez carne, habitou entre nós. Nós queremos abrir a nossa boca e pregar essas boas notícias, Senhor, da Tua santidade, do padrão tão elevado de santidade que o Senhor requer de todo ser humano e que um dia o Senhor virá para julgar as nossas obras, Senhor, e retribuir a cada um conforme as obras que tiver feito aqui nessa vida. Mas também, Pai, que possamos abrir a nossa boca para pregar a respeito do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que veio resolver o principal problema do ser humano, aquilo que nos afasta do Senhor, aquele que veio nos salvar dos nossos próprios pecados, Senhor, aquele que levou sobre si o castigo, que nos traz a paz, que nós não fiquemos com isso para nós, Senhor, sendo egoístas, mas que a gente abra a nossa boca em obediência ao Senhor e preguemos o Teu Evangelho onde o Senhor nos colocar, Pai, com ousadia, com destemor, sem timidez, sem essa mente pequena, apequenada, Senhor, restrita, com essa mente tímida, mas que o Senhor abra os nossos lábios, Senhor, a confiar na profundidade, no poder do Teu Evangelho, Pai, e que na nossa fraqueza, e por meio da nossa fraqueza, o Senhor seja exaltado, seja glorificado, o Teu poder sobressaia na nossa fraqueza, na nossa pequenez. E que todos nós, ao final, possamos nos curvar e render glórias ao único que é digno, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome e para a glória do Senhor que nós oramos, Pai. Amém. Amém.